Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 32. Livro do apóstolo Marcos, capítulo 10, do versículo 32 em diante. Amém? Marcos, capítulo 10, versículo 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que o que julgam ser príncipe da gente, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Podeis tomar assento. Jesus, ele vai subindo para Jerusalém e ele começa a travar um diálogo com os seus discípulos. E ele começa a falar sobre tudo o que iria acontecer a ele. E 2 dos seus discípulos parece que não ouvindo o que ele estava falando, parece que não entendendo o que Jesus estava falando, porque Jesus estava dizendo: olha, eu vou subir a Jerusalém, e chegando lá, vão cuspir em mim, vão me escarnecer, vão me açoitar, vão me crucificar e vão me matar. E os 2 discípulos parecem que não entenderam o que ele estava falando. E chegam para Jesus e diz: Mestre, podemos pedir uma coisa? Se nós pedirmos, o Senhor promete que vai nos dar? Não é assim que nós fazemos, né? O Senhor promete que vai nos dar? Ele diz: sim, pode falar. Eu e meu irmão gostaríamos de uma coisa muito especial. Eu quero que eu sente do lado esquerdo, meu irmão sente do lado direito. Quantos querem o melhor? Quantos querem o melhor de Deus? Esses 2 homens, eles, mesmo sabendo que Jesus ia subir a Jerusalém, seria açoitado, seria desprezado, eles pedem algo muito especial ao Senhor.
Se você estivesse nessa conversa com Jesus subindo para Jerusalém, e Jesus estaria falando para você: olha, você está indo comigo, mas chegando lá em Jerusalém, eles vão me açoitar, vão cuspir em mim, vão me maltratar, vão me crucificar e vão me matar. Você teria coragem de pedir isso? De sentar no melhor lugar perto de Jesus? Quantos teriam coragem disso? Sabendo que Jesus iria passar pela cruz. Quantos têm feito a vontade de Deus? Quantos aqui têm feito a vontade de Deus? Amém? Na vida de quantos aqui Deus reina? Diga: Deus reina na minha vida. Amém. Vocês sabem que a vontade de um homem, pela vontade de um homem, Deus perdeu a sua administração na terra. Porque um homem decidiu que Deus não iria mais administrar a vida dele. Por causa da decisão de Adão, Deus perdeu a administração sobre a terra. Adão e Eva decidiram que eles não obedeceriam mais a Deus. Deus vinha todos os dias no jardim do Éden, conversava com os dois. E antes de ser dois, Deus conversava só com Adão. E Adão dava um nome aos animais, dava o nome aos frutos. E um dia Deus olhou e disse assim: olha, não é bom que Adão esteja só. Eu vou dar para ele uma companheira. Não foi Adão que decidiu. Quem decidiu foi Deus. Deus decidiu dar a Adão uma companheira. Então quem estava no comando era Deus. Alguém escolheu esposa para você, esposo para você? Os que são casados? Não, quem escolheu fui eu, não foi? Mas Deus, Ele olha Adão e diz: não é bom que Adão está muito sozinho, está muito triste. Eu vou dar a ele uma companheira. E foi lá, fez uma mulher e chegou para ele e disse: olha, essa aqui agora é sua companheira. Osso dos seus ossos, carne da sua carne, ela agora vai ser sua companheira. E eles dois tomaram uma decisão de não mais obedecer a Deus. O reino foi interrompido pela desobediência. Diga: o reino de Deus foi interrompido pela desobediência. Nós só podemos dizer que Deus reina na nossa vida se nós obedecemos a Deus. Quantos obedecem a Deus? Diminuiu o número. Em quantos Deus está reinando? Amém. Nós só podemos dizer que Deus reina se nós o obedecemos. Se nós não obedecemos a Deus, quem reina sou eu, não é Deus. Se eu decido, se eu bebo, se eu fumo, se eu pratico idolatria, se eu vou para a prostituição, para a mentira, para o engano, a decisão é minha. Deus não está reinando na minha vida. Agora, quando eu pego a palavra de Deus e eu obedeço toda a palavra de Deus, procuro obedecer a palavra de Deus, buscar, aí eu começo a abrir uma posição para Deus reinar na minha vida. Mas se eu não obedeço, Deus não reina na minha vida. Uma certa igreja ia um pastor pregar, e ele tomou uma decisão meia louca no caminho. Ele falou: olha, eu vou chegar lá, vou dar um susto nos irmãos de lá. Era uma igreja mais fervorosa do que a nossa, assim, naquela que chama canelinha de fogo, né? O povo bem... Chegou lá, estava aquele barulho, todo mundo louvando, todo mundo gritando. Só que o pastor entrou com uma capa, uma arma e uma máscara. E ele disse: se alguém falar o nome de Jesus aqui, vai morrer. E quem não quiser morrer, pode ir embora. Metade da igreja foi embora. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, né? Se chegar um doido e falar, se falar o nome de Jesus, vai morrer? Quem quer morrer? Ninguém.
Metade foi embora. Aí ele continuou e disse: e se alguém falar aleluia de novo, também vai morrer. Mais 10, 15% foi embora. Aí ele falou: bom, agora que os hipócritas foram embora, nós vamos fazer um culto de louvor a Deus. Aí tirou a máscara, disse: eu sou o pastor que vai pregar esta noite. A igreja estava lotada, mas tinha muito hipócrita, muita gente mentirosa. Muita gente que diz que amava Deus, que honra o Senhor Jesus, mas não é capaz de morrer pelo seu nome. Quantos estão aqui são capazes de dar a sua vida por Cristo? Olha, não vai entrar não. Rapaz, não vai entrar não. Falei para ele não entrar não. Amém? Veja que nós falamos assim, é muito difícil ser espiritual. Quantos concordam comigo que é muito difícil ser espiritual? Quantos estão tentando ser espirituais e não conseguem? Eu sou um deles. Agora imagina Jesus, sendo Deus, ele se tornar homem. A mesma dificuldade que você tem e que eu tenho de ser espiritual, tinha Jesus por ser Deus em ser homem. Imagina Deus vindo à terra como homem. João diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra se fez carne. Então Jesus se fez carne e ele veio morar com os homens. Porque um dia Jó, quando nós lemos a passagem de Jó, Jó tem uma conversa com Deus. E ele fala para Deus da seguinte forma: Deus, é muito fácil você ser Deus. Você teve uma conversa com o diabo e disse para ele só não tocar na minha vida, que ele poderia fazer tudo. E ele está fazendo. Mas é muito fácil o Senhor estar aí no seu trono e eu estar aqui enfrentando o inimigo. Desce daí e venha viver o que eu estou vivendo. E Deus aceitou o desafio, né? Enviou seu filho. Ele veio em forma de filho. Aí ele veio para viver o que nós vivemos aqui na terra. Por isso, quando você pensa assim: eu fui desprezado, Jesus foi desprezado. Me traíram, Jesus foi traído. Me açoitaram, Jesus foi açoitado. Fui preso, Jesus foi preso. Essa última viagem que eu fiz para Israel, eu fui ao lugar onde Jesus, no pátio de Caiafás, Jesus permaneceu uma noite ali. E onde Pedro estava no pátio, se esquentando do frio na fogueira. Eu esteve ali naquele lugar, a gente desce uma escadaria, no meio da pedra cavada, um buraco. Ali eu pude imaginar Jesus naquela noite, sozinho. Um frio, escuro, dentro de uma cela, dentro de um buraco. Imagina quanto ele sofreu. Para Jesus, a dificuldade que nós temos em sermos espirituais, ele tinha em ser homem. E esses dois homens, eles vão subindo para Jesus, com Jesus para Jerusalém, e Jesus não escondia nada dos seus discípulos, apesar de algumas vezes eles não entendiam. Algumas vezes a igreja não entende o que Deus fala. E os discípulos caminhavam com Jesus e não compreendiam tudo. E Jesus está falando para eles: olha, eu vou subir, vão me cuspir, vão me escarnecer, vão me açoitar, vão me crucificar, vão me matar. E Tiago e João diz: podemos ficar no melhor lugar? Os outros 10 se indignaram. Por que eles se indignaram? Porque eles estavam pedindo algo que eles não tinham coragem de pedir. E eles se indignaram. Agora, João e Tiago, eles tinham duas coisas muito especiais. Primeiro era fé. Segundo, crer na ressurreição, antes da ressurreição ter acontecido. Porque para eles pedirem, para estar na melhor posição, eles tinham que crer
que Jesus iria ressuscitar. Então, crendo que Jesus iria ressuscitar, eles pedem o melhor lugar. E Jesus não diz que eles não iriam ter esse melhor lugar. Jesus diz para eles o seguinte: olha, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles disseram: podemos. Porém Jesus lhe disse: em verdade vós bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. E os outros 10 ficaram indignados. E Jesus então chama os 12 e começa a conversar com eles. E diz assim: sabeis que o que julgam ser príncipe da gente, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Quantos aqui querem ser grandes? Quantos querem ser grandes? Amém. Mas para ser grande precisa ser servo. Há muita coisa que nós desejamos. Então Jesus começa a ensinar os princípios. Jesus não disse que eles não conseguiriam. Jesus disse: olha, vocês vão ter que beber do meu cálice e ser batizado no batismo que eu sou batizado. Mas não cabe a mim. E agora Jesus começa a dar a ele os princípios para ser grande. O primeiro princípio para ser grande: quem quiser ser grande tem que servir. Quantos aqui são servos? Então, olha, uma igreja de gente grande. Todo aqui vai ser grande, porque para ser grande precisa aprender a ser servo. Para ser grande, primeiro precisa obedecer. Diga: pela desobediência, o reino de Deus foi interrompido. Então a primeira coisa que nós devemos é obedecer e ser servo. Saber que precisamos aprender a servir. Aprender a estar sob comando. Aprender a estar obedecendo comando. Servindo pessoas, servindo o ministério, servindo a igreja, servindo a Jesus Cristo. Mas entre vós não será assim, né? E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Quem quer ser o primeiro? Vai servir todo mundo. Há um simbolismo na Santa Ceia que muita gente não entende, né? O pastor é o último que toma a ceia. E as pessoas pensam porque ele é o maior. Não, esse é o simbolismo que ele é o menor. Quem é maior? O que serve ou o que é servido? O que é servido. Esse é maior. O menor é o que serve. Não é assim que está falando na Bíblia? Mas esse é o entendimento que muita gente tem quando vê o cerimonial da ceia. Acha que o pastor toma a ceia por último porque ele é o maior. Não. O simbolismo é porque ele é o menor. Numa casa onde é servido, uma casa onde ali há um cozinheiro, há um garçom. Quando é que o garçom vai comer? Depois de todo mundo. Não é assim? É assim. O Brasil inventou que primeiro se come antes, né? Não. Come-se depois. E não é do que sobra, come-se depois. Então o maior é o que é servido. É o que está sentado à mesa. É o que recebe as coisas. Esse é o maior. Então Jesus começa a ensiná-los isso, que para conquistar, eles teriam que ser servos. E ele diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Jesus, ele traz um ensinamento
por atitudes. Jesus traz ensinamento fazendo as coisas. Jesus vai ensinando pelos seus atos como que os seus discípulos deveriam ser. E ele vai ensinando, ele vai mostrando. Abra a tua Bíblia em João 13. João 13, versículo 36, diz assim. Vamos no 34 em diante. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns os outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Jesus está falando de uma coisa, e Pedro está interessado em outra. E quando nós não ouvimos a palavra, nós começamos a colocar os nossos sentimentos, os nossos desejos à frente da palavra. Nós começamos a entender que a palavra, ela tem que vir sempre da maneira como nós entendemos, e não da maneira que ela está sendo ministrada. Jesus está falando algo e Pedro está pensando em outro. Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros amais. Quantos amam os seus irmãos? Amém. Quantos amam os seus familiares? Filho, mãe, mulher. Agora, quantos amam o inimigo? Quantos querem sentar ao lado de Jesus? Quantos querem ser grande? Devemos aprender com Jesus. Jesus ensinava por atitudes. Não conseguimos controlar as intenções que fazem com que o indivíduo atue. Veja bem, eu atuo pelas minhas emoções, eu atuo pela minha maneira de pensar, mas Jesus Cristo, Ele trabalhava pelo exemplo. Ele diz no versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus estava ensinando: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você quer ser igual a mim? Quantos cristãos nós temos aqui? Diga: cristãos são pequenos cristos. Quando o mundo olhar para você, deve ver quem? Cristo em você. Paulo, ele chega ao ponto de falar assim: não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. E se nós não chegarmos a esse nível, nós não podemos ter os melhores lugares. Quantos querem os melhores lugares? Então o mandamento eu vos dou, não eu, né? Jesus. Amai-vos uns aos outros. Sem amor, sem perdão, não tem. Ninguém vai ser grande. Ninguém vai sair do nível de servo para conquistar no reino. Ninguém. Pedro, ele pensava como você e como eu penso, né? Pedro, às vezes eu falo assim: eu sou um Pedrão, né? Quantos aqui se consideram Pedro? Jesus disse assim: olha, eu estou indo agora para a cruz. Para onde Jesus estava indo? Para a cruz.
E ele fala para Pedro: Pedro, eu estou indo para a cruz. Não, não vai não. Ninguém vai tocar em você. Eu dou a minha vida por você. Quantos aqui dá vida pelo Senhor? Quantos Pedro nós temos aqui? Porque quando eu perguntei a primeira vez, todo mundo disse que daria. Pedro também falou isso. Eu não deixarei ninguém tocar no Senhor. Eu darei a minha vida. E Jesus é meio gozador, né? Jesus fala assim: Pedro, você vai dar a tua vida por mim, Pedro? Às vezes Jesus escuta o nosso culto assim, ele também dá umas risadinhas, né? Mas tu é sacana, hein? Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar que você me obedece, Gerson? Você tem coragem, Gerson, de falar que você me ama, Gerson? Tem coragem? Quantas vezes Jesus ouve isso? Jesus aqui parece que ele dá uma risadinha. Pedro, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Jesus foi para a prisão. Pedro ficou lá esquentando no frio. Quer dizer, ele não enfrentou soldados, não enfrentou ninguém. Ele foi procurar uma fogueirinha para se esquentar. Ele foi buscar o quê? Comodidade. Porque o frio é duro, né? Agora, onde estava o mestre? Dentro do buraco. Sozinho, no escuro, com dores, porque já tinha apanhado. Já tinha apanhado. Já tinha sido humilhado. Estava lá. E Pedro estava esperando o galo cantar, né? O galo é 3 horas da madrugada, é um horário. Né? Não é um galo que cantou, não. São 3 horas. Quando bateu 3 horas da madrugada, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. E quando Jesus vai para a cruz, o que Pedro faz? Desiste. Desiste da vida. Desiste de segui-lo. Desiste de pregar o evangelho, de estar junto com ele. Porque cada um que seguia Jesus tinha uma visão. Se nós não tivermos a mesma visão de Cristo, o mesmo entendimento de Cristo, nós vamos achar que igreja é para um crescimento político. É para massagear o meu ego. É para que eu seja o maior. Todo mundo pensa que esse lugar aqui é o maior, esse aqui é o menor. Quantos assistiram o Jogo do Brasil hoje? Eu não assisti. Eu estou fazendo uma apostila e não assisti. Falaram que foi 0-0. Fiquei contente que não apanhou, né? Mas eu não vi o jogo. Todo mundo saiu correndo para ver o jogo. Eu não me dei esse luxo. Tem uma apostila, tem um trabalho para a gente fazer. E não pensa que eu comecei na hora do jogo. Eu comecei ontem à noite. Fui dormir 2 horas da manhã. Acordei cedo, já peguei nos livros para fazer a apostila, fazer a obra. Então é começar. Eu sou o servo. Quem está aqui, pensa que é grande, vai ser servo. Quantos querem servir a Deus? Então Pedro, ele acha que pela força dele, pela valentia dele, ele estava servindo Jesus. Não. Jesus começa a ensinar o seguinte: antes de tudo isso acontecer, vieram prender Jesus, o que ele faz? Tira a sua espada e corta a orelha do camarada. Jesus fala: não é assim, Pedro. Aí pega a orelha do camarada, cola de novo. Não é desse jeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Diga: tudo que eu semeio, eu vou colher. Se eu planto ódio, se eu tenho mágoa, se eu tenho inveja, se eu tenho rancor, é com a mesma arma que eu vou ser ferido. Então eu preciso fugir dessas coisas. Eu preciso entender o que Jesus está falando. Olha, amai-vos uns aos outros.
Aí você fala, isso é fácil, Jesus. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão. Ele diz, não, ama o teu inimigo. Se alguém te der um tapa no rosto, dá outra face. Se alguém pedir para que você ande 1 milha, ande 2. Se alguém pedir as tuas vestes, dá tudo. Quantos querem ser grande? Quantos querem seguir a Jesus? Jesus, então, ele ensina exatamente pelas suas atitudes. Ele vai mostrando, assim, um perfeito exemplo. Ensinar que cada ato tem o pró e tem o contra das suas ações. Jesus ensina que tudo que você faz tem o lado bom e tem o lado negativo. A decisão é sua. Ser exemplo atuando pelo bem dos demais e não para a sua vanglória. Jesus ensinava os seus discípulos com exemplo. Diga, o caráter é forjado através da tribulação. Você sabe aquela pessoa que te irrita? É Deus que tem permitido que ela te irrite. Sabe por quê? Porque Deus está te forjando. Ele quer que você seja mais do que vencedor. Nós tivemos a campanha do votou um voto, o voto de Ana. O que foi ensinado? Ana tinha uma opositora que lhe irritava. E quando ela parou de se incomodar com a irritação, ela conquistou. Diga, obrigado, Senhor, por aqueles que me incomodam, porque eles estão ajudando a forjar o meu caráter. O caráter é forjado através da tribulação e aprovado através de servir à liderança. Diga, eu só sou aprovado quando eu obedeço. Só tem aprovação quando você entra na obediência. Ah, mas obedecer o pastor não vou não. Obedecer meu pai? De jeito nenhum. Mas a palavra do Senhor ensina isso. Obedecei os vossos pastores, que dão a sua alma por vocês. Obedecei os vossos pais. Honra os vossos pais. Ou a Bíblia está errada? Quantos acham que a Bíblia está errada? Ninguém. Então deixa eu abaixar a mão também. Ou Deus está errado, ou eu estou errado. Como Deus nunca está errado, o errado sempre sou eu. Então meu modo de pensar tem me levado a um engano, a um engodo, a não conquistar, a não crescer. Veja o que Paulo fala através dos Filipenses, escrevendo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Entenderam isso? De sorte que haja em vós, diga, de sorte que haja em mim
o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, para ser igual a você, ou ser igual eu, ele se aniquilou. Ele se aniquilou. Veja os pensamentos dos discípulos quando eles foram rejeitados. Façamos cair fogo no céu e consuma todo mundo aqui. Pensou se nós tivéssemos o poder que de Deus tem? De cair fogo do céu? De poder aniquilar os nossos inimigos? Eu tenho certeza que ninguém aqui teria mais inimigo. Não pelo amor, mas pelo ódio. Já teria destruído todos, né? Mas o Senhor não nos ensina assim. O Senhor nos ensina a amar. Quantos estão dispostos a dar a sua vida? Quando Jesus fala aos seus discípulos, você vai ter que beber do cálice que eu bebo. Ele está dizendo, você vai ter que formar uma aliança comigo. Você já viu num casamento aquela cena bonita de trocar as taças? É isso. A sua vida é minha, a minha vida é sua. Você está disposto a beber o cálice que Jesus bebeu? Você está disposto a ir à cruz? Quantos estão dispostos a ir à cruz? Ninguém. Mas, sem ir à cruz, nós não conquistamos. Porque enquanto tiver este velho homem, que tem domínio sobre a sua vontade, Deus não reina. Diga, eu preciso ir à cruz, morrer na cruz. O velho homem precisa morrer. Porque enquanto o velho homem existir dentro de você, você não permite Deus estabelecer o seu reino. Porque você acha que tem direitos, você acha que pode se ofender com qualquer coisa. Diga, eu não tenho direito de me ofender. Quantos querem ser cristãos? Diga, a primeira coisa que eu preciso aprender. Eu não tenho direito de me ofender. Sabe quem tem direito de se ofender? O velho homem. E esse ele quer dominar você. Ele quer dominar até Deus. Ele quer dizer para Deus, não vai governar na minha vida não. Eu vou continuar odiando, eu vou continuar matando, eu vou continuar mentindo, eu vou continuar na prostituição, eu vou continuar na mentira. Mas se você quer, e Jesus fala isso para Pedro, Pedro, você vai comigo, Pedro. E Jesus profetiza a morte de Pedro. Mas Pedro se achava muito forte. Pedro achava que podia impedir de Jesus dar a sua vida. Pedro achava que podia fazer e acontecer. Tem muita gente que acha que faz e acontece. Nós não somos nada. Sabe, o melhor lugar para estar, quem falou isso foi o sábio Salomão, não sou eu não. O melhor lugar para estar não é numa festa, é num velório. Eu sei que tem crente que não vai em velório nem que pague, né? Tem medo de velório. Mas Salomão, ele diz, o melhor lugar para estar não é numa festa, é num velório. Porque ali você vai saber que você não é nada, não vai carregar nada, você não tem nada. Do pó você foi formado e ao pó você voltará. Você não foi nem enterrado ainda, já estão brigando pelo que você deixou. Você pensa que tem muita coisa, você não tem nada. Então o melhor lugar é saber que você não é nada. É preciso beber o cálice.
minha vida é tua e a tua é minha. Diga, Senhor Jesus, faça uma aliança comigo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero viver a sua vida. Não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Quantos querem essa aliança? Quantos querem abrir mão do seu eu? Não mais vive eu. Não mais vive eu. Porque o seu velho homem vai impedir de Deus reinar. Quando você é o velho homem, você está mentindo dizendo que Deus reina na sua vida. Quando eu digo, e sendo velho homem, eu estou mentindo. Deus não reina, porque quem reina sou eu. Eu penso que estou enganando, eu penso que estou tendo vantagens, estou mentindo para mim mesmo. Ser batizado no mesmo batismo. A vontade de Deus não pode operar sobre a tua vontade. Diga, eu preciso morrer. Quantos querem morrer nesta noite? O velho homem precisa morrer. Aí nós achamos que Tiago e João pediram coisas. Não, eles pediram o que nós temos que pedir. Jesus, eu quero estar junto com o Senhor. Quantos querem estar com Cristo? Quantos querem estar vivendo em Cristo? Quantos querem ter Cristo vivendo dentro de você? Esse é o melhor pedido. Mas para isso é necessário alguns princípios. Amar o teu inimigo, ser servo, obedecer, ir para a cruz. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos a abrir mão do seu eu? É que nem eu falei terça-feira passada. Eu só estou falando de prosperidade esses dias, né? O povo não entende, eu estou falando de prosperidade. Estou falando de reino. A palavra do Senhor diz assim: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Quantos querem? Só que aí precisa fazer o que Jesus manda fazer. O que Deus manda fazer. Se me obedecerdes, cumprirdes os meus mandamentos, comereis o melhor desta terra. Imagina Pedro, a decepção que Pedro ficou ao ver Jesus na cruz, morto. Ele que imaginava que Jesus ia vencer os romanos, ele seria o primeiro-ministro. Quantos querem ser primeiro-ministro aqui? Pode querer, porque a Bíblia diz que nós somos ministros de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia nos promete tudo isso. Quantos querem isso? Só que Pedro queria no mundo natural. E para acontecer no mundo natural, precisa acontecer no mundo espiritual. Deus não abençoa bobagens. Sabe, às vezes a gente inventa um monte de bobagem e quer que Deus abençoe. Não, Deus não abençoa. Deus vai ter uma aliança com você quando você for Cristo. Quantos aqui são cristãos? Deus não olha para cá e vê o Gerson. Deus não olha para cá e vê o Marcos. Deus tem que olhar para nós e ver Cristo. Ele só reconhece o seu Filho, Jesus, o Cristo Jesus. Ele não vê Maria, ele não vê José, ele não vê Sebastião, não. Ele quer olhar para cá e ver que Cristo vive em nós. Que o velho homem, o homem que impediu que ele reinasse, morreu. O velho Adão tem que morrer. Quantos querem deixar Cristo reinar? Quantos querem deixar Cristo reinar? Jesus vai ter agora conversar com Pedro. Pedro abandonou tudo, voltou a ser pescador. Talvez no coração de Pedro ele fale assim: puxa vida,
Perdi muitos anos, perdi 3 anos da minha vida. Segui esse Jesus. Talvez quantas vezes você pensou assim, perdi muito tempo em igreja, perdi muito tempo em seguir Jesus. Pedro estava desse jeito. Porque Pedro achava que ele era muito forte, que ele ia fazer e acontecer, que ele podia vencer o seu eu. Mas Jesus vai procurar Pedro. E ele está onde? Lá na praia. E Jesus chama ele e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Mas de que forma você ama? Com que amor você ama? Qual é o amor que você tem entregue ao Senhor Jesus? Jesus sabe que Pedro, ele era falho, como sabe que você é e sabe que eu sou. Ele não desiste de você. Ele está te chamando. Volta. Ele não está decepcionado com você. Pedro estava decepcionado com Jesus. Jesus não estava decepcionado com Pedro. Porque tudo que Pedro ia fazer, Jesus já conhecia. Pelo seu caráter, pela sua maneira de ser. Jesus já sabia. Jesus te conhece. Jesus me conhece. Jesus não está decepcionado com você ou comigo. Ele vai te chamar de novo. Você me ama? Pedro, você me ama? Você me ama mais do que esses daqui? Você me ama mais do que o amor de irmãos? Te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Continue trabalhando, porque eu vou trabalhar na tua vida. Pedro, você me ama, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Eu sei que esta noite que você está aqui, o Senhor sabe que você ama Ele. E sabe que você está lutando para matar o velho homem. Mas sozinho você não vai matar. Sozinho você não vai vencer. Por isso é necessário você fazer uma aliança e um compromisso com Deus. Diga nesta noite: eu vou beber do cálice que Jesus bebeu. E vou ser batizado no mesmo batismo. Agora ouça bem, Jesus sendo Deus, Ele continuou sendo homem, para nos trazer ensinamento. Em nenhum momento, Ele se posicionou como Deus. Não. Ele veio para servir. Sempre que você quiser o lugar que não é seu, sempre que você se posicionar, desejando mal aos outros, você cai um degrau. Você volta para a praia. Você se decepciona com Deus. Não é Deus que decepciona com você. Você se decepciona de Deus. Pedro, ele vai aprender mais uma lição. Que era necessário amar. Algumas pessoas amam com paixão. Algumas pessoas têm uma paixão extraordinária. Ela chega com fogo extraordinário. É igual o namorado, né? Às vezes eu vejo assim, 3 meses de namoro já tatuou o nome do namorado no pé, tatuar o namorado no braço. Aí depois 6 meses está onde? Tentando tirar. Porque era paixão. Era paixão. Tem muita gente que quer servir a Jesus de paixão. Eu estou apaixonado por Jesus. Não. Nós temos que aprender o amor de Deus. O amor sincero. O amor que não tem motivações financeiras. O amor que não tem motivações, porque se me ama eu te amo. Não.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E era o mundo que o tinha desprezado. E Ele deu seu filho. Deus te ama. Antes de você amar a Deus, Deus já te ama. Então Deus não espera nada de você. Nada. Você não vai surpreender Deus. Às vezes eu acho interessante falar assim, vamos surpreender Deus hoje. Como se Deus ficasse surpreso com alguma coisa. Antes de você falar uma palavra, Deus já sabe o teu pensamento. Ninguém vai surpreender Deus. Aí eu vou fazer um negócio agora que Deus vai ficar muito alegre comigo. Amém. Deus quer que você obedeça. Diga, o primeiro passo para conquistar é obedecer. Eu quero beber do mesmo cálice que Jesus bebeu. E Jesus teve a oportunidade de não beber. Jesus pergunta ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Olha como Jesus nos ensina. Não faça a minha vontade não, Senhor, faça a tua. Eu quero estar na tua vontade. Faça a tua vontade. E Ele subiu a cruz com um compromisso. Então você pode beber o cálice que Jesus bebeu. E você pode firmar um compromisso que Jesus firmou. Você vai obedecer o Pai. Você não vai desistir. E você vai vencer. Agora, essas outras coisas é que tinha mais importância. Jesus disse, você pode beber e você pode ter o compromisso. Mas, se você não for servo, você não conquistou tudo. Aprenda a servir. Aprenda a considerar os outros maiores que você. Aprenda a dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. Será que o meu testemunho vai trazer libertação para alguém? É isso que eu devo fazer. Não, eu quero ser o cara. Eu quero ser grande. Nem que para isso eu vou pisar em muita gente. Se o teu testemunho não ganhar ninguém, não valeu a pena. Ainda que você pense que você é grande. Pedro se achava o homem mais forte de Jesus. Ele se achava o mais forte. E depois de Jesus ainda perdoar ele, depois de Jesus falar para ele, venha Pedro, faça a minha obra, ele fica preocupado com João. E ele pergunta para Jesus, o que vai acontecer com João? Você disse que eu vou para a cruz, e João? E Jesus disse assim, o que vai acontecer com João não te interessa. Eu estou no comando. Aprenda isso. Eu estou no comando. Amém? Quantos querem que Jesus fique no comando da sua vida?